Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 148. Eu sou Rafael Arinelli e as regras desse podcast fui eu que determinei. Eu sou Daniel Cury e eu até gosto da realidade, mas eu gosto muito da frase do Fellini, vou pro lado dele, de que eu prefiro o cinema mentira. Boa. Olá, eu sou a Kelly, proibido para menores. Ui, eu sou o Vitor Moreno e a primeira impressão nunca é a que fica. Olha aí, essa é verdade, cara. Nunca fica, nunca fica mesmo. Ela assusta, mas não fica. Não fica, geralmente causa aquela impressão ruim, mas né, se a pessoa tem um pouquinho de boa vontade... Ela supera. Exatamente. Estamos reunidos aqui no podcast 148 para conversar aqui com a Kelly e com o Vitor, duas pessoas super especiais que a gente trouxe para conversar sobre o que é esse desafio de fazer o seu primeiro filme, seu primeiro longa, seu primeiro... Cara, o que é esse desafio? A gente vai conversar com eles e vai trazer todas as dificuldades, todos os passos que eles deram até bater o martelo e falar, não, tá pronto, agora sim, agora tá pronto e, né, sucesso absoluto. Né, Dani, não é isso? Isso mesmo. Gostei do sucesso absoluto. Lógico. Falei silenciosamente aqui um amém. E todo mundo vai poder pegar a experiência, um pouquinho dessa experiência. Exato. E trazer pra si, ou pra entender melhor a própria produção cinematográfica. Exatamente. E talvez até, quem sabe, se animar e produzir o próprio filme, né? Exatamente. E correr atrás, né, do filme. O que a gente faz geralmente aqui com os convidados é praticamente trazer eles, né? E a gente vira vampiros, a gente gruda neles e suga até ficar só, né, a tripinha deles ali, porque a gente quer experiência. Metaforicamente falando, obviamente. Tava ficando preocupado. Então a gente não é que nem essas pessoas no Twitter que não sabem usar a palavra literalmente, né? Aí chega, nossa, cheguei em casa, tô literalmente morto. Se tivesse, não tava matando. As aspas, né? Então. Vamos então conversar sobre a produção de um filme logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando mais um Repercussão aqui, né, Dani? E a pergunta que fica é, quando vamos falar sobre o seu primeiro longa? Não sei. Primeiro tem que começar a escrever ele, né? Tem que escrever um longa. Depois, eu tenho uma ideia já. Não vou contar, mas eu tenho uma ideia. Segredo. As pessoas roubam ideias. Geralmente é assim, né? Quando você tem um projeto, você fala, não posso falar muito, mas vai acontecer e tal. Pode ser que nunca aconteça, mas você fala que você tem, daí todo mundo já fala, opa, olha só. Não, pior que eu juro por Deus, eu tenho uma ideia que tá se transformando em tipo um livro. Então desse tipo um livro pra virar um roteiro. Olha aí, rola, olha aí, olha aí. Que legal. Quem sabe você não participa do podcast Meu Livro Virou um Filme. Pode ser. A gente vai chamar você, a J.K. Rowling. eu a J.K. Rowling. O Martin também, lá o George Martin. Galera lá não, porque...
mesma quantidade de livros que a J.K. Rowling, porque a vida tá fácil, né? Exato, a vida tá fácil. Exato. E aí depois vão querer transformar, porque se vender agora não precisa nem pedir, né? Todo mundo vai querer fazer filme. Então, exato. Beleza. Olha aí fácil. O Paulo Coelho, só recusando fazer filme do Paulo Coelho, tipo, tirando um sarro, né? Tirando um sarro de Hollywood. Ele é Rue BR, né? Como dizer, pô, ele é da zoeira. Dani, como que as pessoas fazem para entrar em contato aqui com o Cinemação, mandar seus recados, saírem dos seus armários e mostrarem, né, que estão antenadas no mundo dos longas e dos curtas também? É o seguinte, mande seu e-mail para contato@cinemação.com e entre no facebook.com/cinemação. No e-mail você manda e-mails, no Facebook você interage com a gente por meio desta rede social maravilhosa, porque eu tô dando notícias importantíssimas que as pessoas não sabem, né? Exato. Pode ser um e-mail ou o Facebook. Se você quiser, segue a gente no Twitter, que é uma outra rede social, no @cinemação. E se você quiser, pode seguir a gente no Instagram, também no @cinemação. Sempre cinema, C-A-O, sem tio e sem acento. Se você quer ouvir a gente de um jeito um pouco diferente do que as pessoas tradicionalmente escutam podcasts, você pode entrar em www.webradiovagalume.com toda sexta-feira às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia, na Web Rádio Vagalume, e o podcast Cinemação é exibido. E, claro, não deixe de entrar sempre no cinemação.com. Novidade, notícia, crítica, um monte de artigo super legal, muitos autores escrevendo, e você pode comentar em tudo sobre a sua opinião, sobre o que você acha, sobre tudo, qualquer coisa você pode comentar, a gente vai ler e vai responder. E claro, se você está ouvindo a gente pelo iTunes ou pelo SoundCloud, não esquece de clicar em curtir, dar a nota lá no iTunes das 5 estrelinhas para poder ajudar a gente a ficar com um ranking bacana entre tantos podcasts produzidos por este Brasil afora. Lembrem-se que a nossa meta continua. A gente quer chegar até o final do ano, que tá entre os 100 podcasts mais escutados do iTunes, hein? Ainda não estamos nem é lá. 10, 5, não. É 100, cara. Tá bom, 100. ó. Vai Exato. Lá. Então, o que você pode fazer é pegar, né, o nosso podcast e apresentar para os seus amigos, né? Ajudar a gente a divulgar o nosso podcast. Compartilha no Twitter, no Facebook, né? Compartilha no Facebook, retuita, clica em curtir. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se você quiser, você pode se tornar um patrão do Cinemação. É isso mesmo. O Cinemação tem um canal lá no patreon.com/cinemação, ou você também pode clicar no banner que vai ter aqui no post desse podcast. Clicando lá, você vai ser direcionado para esse canal do Cinemação dentro do Patreon, e lá você pode fazer uma doação mensal para o Cinemação. Essa doação ajuda o Cinemação a se desenvolver. Quando a gente vai recebendo uma quantia mensal, a partir de $1 você pode já contribuir com o Cinemação. A gente vai recebendo esse dinheiro e vai reinvestindo no site. Então hoje a gente já tem alguns patrões, a gente já começou a ganhar alguma coisa com isso, mas a gente precisa da ajuda de vocês para ganhar e desenvolver o site ainda mais. É muito importante que você ajude para que a gente possa desenvolver melhor conteúdo para vocês, novos programas, um novo formato, né, de site, cobertura de eventos, entrevistas e tal. A gente tem um universo que a gente quer explorar dentro do Cinemação, e isso só vai ser possível com a sua ajuda. Então a gente precisa que você ajude, que você seja um patrão do Cinemação, contribuindo mensalmente com a gente, ajudando o Cinemação a se desenvolver. Vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegamos aqui nos comentários, as pessoas que saíram do armário durante a semana, elas saíram, vieram para fora comentar sobre filmes, sobre blockbusters que não são tão blockbusters assim. A gente recebeu vários comentários, muita gente falando aí sobre o Quarteto, que é o podcast que a gente gravou, o último podcast no 147, né? Então muita gente falando sobre o filme e tal. A gente não vai dar spoilers aqui, então não se preocupe, você pode escutar os comentários numa boa. E a gente tem aqui, por exemplo, o comentário do Cassiano Lima, que
que falou justamente sobre o último podcast sobre Quarteto Fantástico. E ele falou o seguinte: olá, caras, eu sei que tem muita gente que leu quadrinhos de super-heróis e querem ver isso no cinema. É algo que a pessoa se identifica desde moleque. Eu li poucos quadrinhos, não tenho background de heróis da Marvel ou DC. Sempre lia coisas como Zagor e Conan. Acho que o único quadrinho que eu li deste universo foi Fantasma. Mesmo não sendo um leitor desses quadrinhos, quando era criança via as séries e também os desenhos do Batman, Homem-Aranha, e amava os filmes do Superman. Eu tô me identificando muito com você, viu, Cassiano? Porque eu também nunca fui de ficar lendo quadrinho e gostava muito era dos desenhos mesmo. Então, acho que assim, me identifico com você. E ele continua: gosto dos filmes, me divertem, mas em minha opinião, isso já tá cansando. Fui ver o filme ontem com os amigos. Fui mais pela diversão. Já tava com o pé atrás por conta das críticas, detonando o filme por conta desse meu cansaço. Talvez eu tenha ido com má vontade, mas amigos, não me diverti em momento nenhum. Olha só, então, ele nem gostou dos 2/3 que a gente falou que o filme é interessante, né? Mas, né, interessante não necessariamente diverte. É, exatamente. E aí ele fala assim: o primeiro ato é até interessante. Ah, então ele achou interessante. Aí o pessoal não lê também. E aí ele continua, né? Tentaram fazer um filme mais adulto, desenvolvendo os personagens, mas o filme se perde totalmente quando eles passam pela transformação. Aí eu vejo o grande problema do filme. Se tentaram ser sérios, se queriam mostrar a essência de cada personagem, por que não aprofundaram isso pós-poderes? Parece que eles estavam pensando em explorar tudo isso em uma continuação, mas se isso é um reboot para consertar o que fizeram de errado nos outros, então eu queria ver esses conflitos agora. E sobre a ação do filme, que dura talvez 10 minutos, que tosqueira. Até os antigos foram melhores nesse quesito. No mais, concordo com vocês. É melhor que os outros. Como se isso fosse difícil. Abraço. Realmente, cara, é que, ó, aqui tá lendo os comentários eu e o Dani. E eu e o Dani concordamos que esse filme é melhor do que os outros antigos. Agora, o Cauê e o Henrique não concordaram. Eles acham que os antigos são melhores porque eles são mais homogêneos, assim, né? O grande problema desse filme novo do Quarteto é que ele é uma montanha russa. O filme começa numa crescente, ele se estabiliza num momento e depois ele simplesmente desmorona, ele acaba. E começa numa crescente que não é uma crescente. Exatamente. É só né? Ok. Exato, essa é a questão. Mas eu ainda sustento a minha opinião. O filme tá sendo, mesmo não merecendo notas altas, ele tá sendo muito mal avaliado. As pessoas estão detonando demais. Não precisava de tanta detonação. Mas talvez ele seja, inclusive, a consequência, né, Dani, desse cansaço que o Cassiano tá falando aí também pra gente. Porque, assim, antes da gente gravar Quarteto, a gente falou sobre Homem-Formiga. E em Homem-Formiga, a gente já bateu no filme, porque a gente falava, de novo estão vindo com a mesma historinha, de novo estão tentando, e de novo. Daí quando você vai assistir Quarteto, você fala, puta, de novo estão vindo, que não sei o que, de novo, né? Só que ainda o Quarteto tem o agravante de que ele teve uma pré-produção péssima, né, super conflitante, e você percebe claramente que os caras olharam no relógio e falaram, galera, tem muito conflito dramático, bora colocar a gente se gladiando aí bota a cena de ação e aí vira aquela meleca, né? Até antes de eu ler o meu comentário aqui, eu vou fazer vou deixar um pensamento. Olha aí. Que eu acho que talvez seja meio maluco, mas pode fazer sentido. O ano de 2015, eu acho que ele tá nos apresentando uma aula de cinema por meio de filmes hollywoodianos. Não vou entrar em âmbito de filmes independentes e tal. Tá sendo um ano muito bom pra Hollywood de uma forma geral, até em bilheterias altíssimas, etc. Tá trazendo filmes muito bons, por exemplo, até o Jurassic World, que eu fui crítico a ele, mas ele é um filme bom, de uma forma geral. Enfim, vários momentos bons. E ele tá trazendo também filmes considerados ruins, ou que a crítica não gostou, mas que são verdadeiras
aulas de cinema, quer dizer, assim como o Quarteto Fantástico nos ensina, ele é uma aula de cinema porque ele nos ensina o quanto é necessário uma unidade, né, entre produtores e diretor, entre o que se planeja e o que se realmente termina, porque não foi o que aconteceu com ele é um contra-exemplo. Da mesma forma que eu até falei no podcast dos 50 Tons de Cinza, que foi, nem lembro agora o mês que foi no começo do ano. Sim. Eu falei, ele é uma aula de cinema porque ele prova que não importa o esforço de um diretor, se o texto é ruim, o filme é ruim. E ele é isso, você vê no 50 Tons lá que a diretora pode ter feito vários esforços positivos, mas o material original tem pouca qualidade, e aí não tem o que salve. Então acho que, querendo ou não, a gente tem bons filmes nos ensinando coisas interessantes e filmes ruins, vamos usar esse termo, apesar de eu não achar que Quarteto seja tão ruim assim, mas filmes ruins, entre aspas, que nos ensinam alguma coisa, né? Sim, é diferente de um filme ruim que você fala, esse filme é ruim e eu não aproveitei nada. Não, você aproveita alguma coisa, né? Exato. E pegando isso, eu vou ler o texto, o comentário do Queiroz, que ele comentou ainda sobre o Quarteto Fantástico, né? Eu fiquei boa parte do filme pensando, o filme é bom, mas quando o quarteto virou fantástico, a queda foi braba. O Coisa perdeu completamente a personalidade, virando um boneco, algo que não acontece no filme anterior que todo mundo diz que odeia. A Sue e o Reed perdem todo o charme e inteligência que apresentavam antes de ganhar os poderes. O Johnny tem mais afinidade com o Reed, um ilustre estranho, do que o próprio pai. Vide a cena em que ele abraça o Reed e um babacão no final falando mal do problema do Coisa. O Dr. Doom ou Destino, caraca, é um vilão digno de um filme de pequenos espiões, salvo quando sai explodindo a cabeça dos outros. Imagine Batman Begins terminando na cena em que o Batman prende os capangas do Falcone nas barcas. Independente de tudo de legal que rolou antes, o filme termina de supetão, sabe? Outra comparação que faço, que seria como se o X-Men, o filme, não tivesse o Wolverine, tipo, X-Men o filme sem Wolverine, Quarteto Fantástico é igual a Quarteto Fantástico. É meio que isso, assim, né? A equação que ele faz. E ele termina muito sem graça. Enfim, pra mim é nota 5 de 10. E valeu Cinemação por ainda conseguirem falar com sobriedade dessa bomba relógio que é esse filme. Então, achei bem legal o texto do Queiroz, porque ele realmente amarra muito de tudo que foi falado de uma forma bem legal. Exatamente. Enfim, né? Tipo, o Quarteto foi um filme polêmico, ele foi polêmico antes, foi polêmico durante, provavelmente vai ser polêmico depois, quando ele já passar, né? Quando ele sair das salas de cinema. Mas é um filme que, tipo, se ele tá causando também todo esse frisson, é porque ele merece ser discutido. Tem coisas nele que merecem ser discutidas. Eu acho que era isso que o Dani também trouxe com essa filosofada dele. E realmente, todo filme pode nos ensinar alguma coisa. Exato, claro que tem uns que infelizmente nem alguma coisa. Mas todo filme, mesmo quando tem falhas, você consegue aprender muito com contra-exemplo. Né? Você, por exemplo, aprendeu muito com o nosso querido Crepúsculo. Não, porque eu só vi o primeiro. Eu preciso ver. Preciso, sei lá, tomar um remédio que me dê forças pra assistir tudo com calma. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu tô precisando revisitar, fazer a minha revisita ao Poderoso Chefão. Sim. Daí eu tô pensando em fazer tipo um fim de semana assim, Poderoso Chefão e Crepúsculo. Pra fazer isso? uma combinação, uma salada. Não, bem vai, bacana. sabe o que vai acontecer? Vai equilibrar, vai ser como se você tivesse visto, sei lá, um filme médio. Vai ser tipo comer uma colherada de cocô e depois uma de Nutella, né? Exatamente. Take what? Kelly e Vitor, vocês conseguiram concluir o grande desafio de produzir um filme, né? Aliás, isso é uma das coisas que
muita gente que tá começando carreira, ou que tá começando, né, a estudar e não sei o que, tem esse sonho, tem essa expectativa, e às vezes as pessoas vivem numa certa fantasia, né, a gente pode dizer assim, e aí a hora que vai pra mão na massa mesmo, pra realidade, aí se depara com muitos problemas que elas nem imaginavam, né? Vocês conseguiram superar tudo isso. Conte pra gente um pouco do que é o filme, qual é o nome, né, do filme de vocês e uma sinopse também do que é esse filme. Vai lá, Kelly. O filme chama Offline e ele é baseado num aplicativo para celular em que tem um jogo que tá muito na moda, que tá todo mundo jogando e de repente alguns jogadores são selecionados e convidados para uma versão offline do jogo. Isso é, eles são chamados a uma casa que eles não sabem onde é para participar de uma versão ao vivo do jogo. Seria viver o que eles fazem dentro do aplicativo, só que numa casa real. Um jogo de detetive, então você teria que buscar pistas para descobrir quem é o assassino e todos ali dentro poderiam ser um assassino já previamente avisado, só que é tudo um jogo, é uma simulação e por aí vai. Legal, legal. Lembra daquela brincadeira que a gente fazia, que todo mundo ficava um na frente do outro, você tinha que piscar? Exato. E aí você matava alguém, e se você tinha que achar o cara antes de você morrer. Sim. Então a gente brincou muito com isso, essa coisa do que todo mundo ali pode ser assassino, mas todo mundo pode ser o detetive, e só tem um assassino na verdade, mas todos são detetives, todos têm que descobrir, mas todo mundo pode morrer também. Então é bacana porque todo mundo entra nessa vibe dessa brincadeira e aí as coisas começam a acontecer. É isso que eu ia perguntar. Do jeito que a Kelly falou, assim, não dá pra saber se é um filme de ação, se é uma aventura, se é de terror, de suspense. Essa é a ideia, que a pessoa se surpreenda ao longo do filme, ou não? Tá claro lá? É um filme de suspense. Suspense, então tá. Não, algumas coisas realmente não é a que fica. Entendi. Então, a primeira impressão não é a que fica. Entendi. Mas a gente quer agora nessa parte de pós, a gente quer segurar ao máximo pra que as pessoas realmente se surpreendam também no filme. Todo mundo vai saber mais ou menos do que acontece, mas é legal ninguém ter certeza, sabe? E a ideia é essa. Legal. Entendi, legal. A gente viu aqui que o filme, ele tem roteiro, veio aí com 4 mãos, né? Além de vocês dois, que participaram efetivamente da produção do roteiro, a gente também tem o Rafael Miani e o Lucas Duran. Isso. Da onde surgiu essa ideia por um suspense, que é um tema que hoje em dia não é muito abordado no cinema brasileiro em geral, né? Então, quando a gente começou com essa ideia de fazer o roteiro, todos nós, cada um foi pesquisar umas coisas diferentes, cada um trouxe um tema pra gente abordar e escolher. Se eu não me engano, eu acho que foi o Rafael Miani também junto comigo, a gente trouxe a mesma ideia dessa coisa do suspense e do terror, por uma coisa muito bacana que tá acontecendo no Brasil. É algo que as pessoas estão querendo muito e quase ninguém tem coragem de fazer. As pessoas têm o receio de virar um trash, né? Exato. Aquela coisa ruim, que aí vão falar mal, e então todo mundo evita fazer. Então a gente comprou a ideia e aí gostaram do pitching, que é o resuminho da história, né? E do que iria ser falado, e a gente foi com as 10 e passamos madrugadas e madrugadas fazendo e desfazendo e construindo e desconstruindo até chegar nessa última versão. Legal. Já tem 2 coisas que me chamam a atenção na história. A primeira, o fato de ser um suspense, que eu já acho que é um negócio bem, vamos dizer, não diria nem ousado, né? Mas é uma coisa fora... Desafiadora, exatamente. E a outra coisa que me chama bastante atenção é essa brincadeira que vocês fazem, primeiro com o nome do filme, né, que é uma coisa muito atual, e essa coisa também de você trazer essa brincadeira do real e do virtual e confundir isso nessa história. Então isso já me chamou a atenção, porque não é aquela coisa clichê daquele suspense do cara na casa de campo, sabe, aí tem um lago e entendeu? De repente começa a fazer uma neblina. Exatamente. Então tem uma linguagem bem jovem, né? Então isso chama bastante atenção. E aí vocês começam esse processo de criação desse longa a partir desse roteiro. Como que era feita essa reunião entre vocês? Começou com alguém escrevendo? Vocês escreviam meio que os 4 juntos? Ou vocês faziam reuniões semanais, diárias
histórias, enfim, pra discutir cada ponto do roteiro? Como é que era esse processo da criação da história? Foram tipo umas 253 reuniões. A gente fazia preferencialmente ao vivo. A gente primeiro estruturou todo o roteiro juntos, nós 4. Na verdade, eu fui a última a entrar no roteiro, eu caí de paraquedas. A gente... Não, mas a versão final você pegou desde o início, né? Desde o começo. É porque a gente teve várias versões do filme. Quando a Kelly entrou, a gente tinha espíritos, a gente tinha demônio, a gente tinha luz verdes. E aí ela entrou e a gente zerou o roteiro de novo e voltou pra aquela história inicial que eu tinha pensado e levado pra eles e comprado todo mundo. Aí a gente voltou pra aquela ideia e aí a gente começou os 4 do zero. Então a Kelly entrou pra fazer a gente pôr o pé no chão. Sim, 3 homens pirando, é muita coisa. Exato, né? Então não, uma mulher e falou: gente, parem de ser loucos, vamos fazer um negócio. Foi isso. Não, porque existe uma certa, eu não sei se é uma mística e tal, que quando você acaba tendo esse roteiro com várias mãos em cima dele, assim, o desenrolar da história, às vezes ele é complicado justamente por conta desses diferentes pontos de vista, né? Diferentes formas de escrever, né? De escrita. Exato. Mas isso aconteceu muito. E aí, pra bater o martelo no roteiro final, chegou um momento que vocês falaram, não, agora vamos deixar assim, ou um roteiro realmente, quando ele é filmado, ele nunca tá 100% pronto? Nunca tá 100% pronto, mas a gente... Acho que nós tivemos 9 ou 10 versões do roteiro final, mas a gente, pra unir tudo, chegamos num ponto em que nós tínhamos os 4 reuniões depois do roteiro escrito e a gente foi repassando o roteiro, e isso aconteceu mais umas 200 vezes. E aí teve feedback de professor, da equipe inteira. Então foram feedbacks atrás de feedbacks e a gente foi reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo. E até dentro do set a gente reescrevia o roteiro. Até na hora de gravar a gente mudava. Mas pra vocês terem uma noção, uma das reuniões a gente ficou das 9 às 9, Kelly. Não. Das 8 às 8. Das 8 às 8. A gente se encontrou às 8 da noite, ficamos até às 8 da manhã direto. Pra conseguir fazer esse roteiro. Caraca. Pra chegar no resultado final. E o fato de vocês dois estarem escalados como... Isso já era pré-determinado? Tipo, vocês dois fariam a direção e o Rafael Miani e o Lucas Duran ficariam ali só no roteiro, participariam de outra forma depois, mais pra frente? Como é que foi essa negociação? Porque a ideia, aparentemente, o embrião veio do Vitor e do Rafael, né? É assim, eu acho que pra todo mundo, pra os estudantes ou pra essa galera toda que ama cinema entender, isso tudo iniciou de um MBA em cinema. Legal. Sim. Todos nós estamos nos formando esse ano em MBA em cinema. Então esse seria a nossa tese do nosso MBA, um longa-metragem. Isso é legal porque isso é único que a gente tem certeza na América Latina, mas talvez no mundo o MBA que a tese seja um longa-metragem. Perfeito. Então a gente ganhou esse trabalho de fazer esse roteiro, todo mundo levou essas ideias, esses pitchings. Aí escolheram o meu. Aí começou a escrever eu e o Rafael e o Lucas. Aí, como eu te disse, a gente começou a ficar muito maluco. Imploramos pra Kelly Hyde nos ajudar. Ela veio e salvou o universo e a gente conseguiu escrever. Legal. E aí, todo mundo colocou para os professores do MBA o que gostaria de fazer. Entendi. Então, eu e a Kelly gostaríamos de fazer a direção e algumas outras funções e tudo mais. Então, foi muito legal e muito bacana que nós 4, a gente esteve juntos desde o início do processo fazendo o roteiro. E aí, eu e a Kelly pegamos direção e o Rafael e o Lucas pegou a direção de fotografia. Legal. Então, a gente teve bastante envolvimento em todo o processo do começo ao fim. Então mais ou menos é isso. Entendi. Essa estrutura pra acontecer o que aconteceu. E o grupo não estava previamente formado então, né? Ou não? Entendi. Nós somos nomeados. Entendi. Porque assim, eu tive a experiência de pós-graduação, mas imagino que seja parecido. Sempre tem alguns grupos que ficam meio bagunçados, aí um separa, o outro... Não sei se assim, só para as pessoas visualizarem, né? Às vezes acho que acontece isso, né? Não é assim, monta um grupo e esse grupo agora vai pensar em um filme, né? Foi provavelmente... Foram tendo a ideia em algum momento
a turma teve que se dividir nos grupos nesses filmes que estavam se desenhando. Foi isso, assim? Não, foi assim, mais complexo ainda, vamos dizer assim. Porque o MBA aqui no LA Filme, ele é tratado de uma forma bem profissional. Então a gente recebeu uma encomenda. A professora de roteiro virou pra gente e virou e falou assim, olha, cada um de vocês vão escrever um longa-metragem e eu quero, 20 páginas dele. Só que tem umas exigências. 11 atores, todos papéis principais, uma locação e blá, 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 e deu várias exigências. E isso foi o nosso pontapé, criação a partir de uma encomenda. Legal. Porque é muito o que acontece fora também, né? Sim, exato. Dificilmente você vai conseguir pegar vou criar um roteiro. É legal você partir de uma necessidade logística, não só comercial, mas de época. Então é bacana que a gente já sai com esse pensamento também. Exato. Sim, é isso que é uma coisa que eu pensei mesmo, né? Como que vocês veem isso? Em algum momento da carreira de vocês, ou do momento que vocês decidiram que, enfim, iam estudar cinema e fazer cinema, vocês tiveram essa divisão entre fazer um filme que tem uma demanda no mercado, ou que me encomendaram, e fazer um filme autoral, dizendo aquilo que eu quero dizer? Como que vocês veem essa dualidade? Porque o Brasil ainda tem um ambiente muito do cinema autoral, né? Do cinema independente, que a pessoa faz, muitas vezes é um roteirista que fez o que ele sonhava em fazer, o que é muito legal, tem que ser valorizado, mas eu acho interessante esse outro lado, né, do roteiro encomendado, de você ter uma estrutura, assim, prévia, né, tem que ser desse jeito. Como que vocês veem isso, assim? Eu, por exemplo, eu sou já um pouco mais da linha autoral, então o meu roteiro era bem mais dramático, era outra linha de raciocínio, mas eu também não seguia as regras da encomenda, então acabei, tendo fora. Mas dentro da necessidade do que a gente tinha, dentro do pedido que a gente teve, pareceu uma ideia lógica. A gente atingiu o mercado ao invés de partir direto pro filme de seus sonhos. Então era melhor talvez a gente ter, talvez não melhor, mas o caminho mais lógico e produtivo é realizarmos um filme que tenha um grande alcance nacional e que tenha visibilidade e que tenha probabilidade de venda no mercado, do que partir de cara para aquele limbo do cinema autoral nacional em que ninguém sabe o que está sendo feito no Brasil. Entendi. Exato, é interessante, né? Eu tô, na verdade, esse é o meu primeiro longa-metragem como diretor, né? Eu, na verdade, eu já tenho 5 longas-metragens. Tem 3 deles que a gente fez assim, vamos lá, vamos fazer o que a gente quer. A gente conseguiu chegar em alguns festivais, a gente conseguiu algumas coisas legais. Teve um outro que também foi mais voltado pro terror e foi vendido para canais fechados, e esse agora. E é legal que quando você é uma pessoa que ainda não é conhecida no mercado, você não é global que eu digo televisivo, né, e reconhecido, é bacana você misturar, né, uma coisa que você sabe que vai ter um alcance com algo que você tem certeza que você vai pôr qualidade e dar o seu melhor. Não é fazer o possível, mas fazer sim o seu melhor. E eu acho que com esse filme a gente chegou nesse meio termo. A gente pegou uma temática que tem um ótimo alcance, porque suspense e terror tem muito pouco no Brasil e é muito procurado, então a gente sabe que vai ter um alcance legal. E do outro lado a gente fez o nosso melhor, a gente pegou um roteiro e não quis fazer um roteiro clichê, não foi atrás de uma historinha boba só pra vender. Então é uma história muito bacana que a gente ficou 3 meses virando noite pra escrever, porque a gente tinha um limite de tempo, né? Então eu acho que a gente conseguiu fazer algo artístico, mas também que vai ser comercial, e isso é bacana pra nos projetar. E aí, como a Kelly falou, depois a gente pode pegar numa coisa simplesmente mais voltada só para uma loucura artística nossa, e que independente se é vendável ou não, a gente já tem um conhecimento, e aí a nossa arte, talvez, não sei se eu posso dizer assim, mas não comercial, vire comercial, né? Nós tivemos o pequeno detalhe de que dentre os 4 roteiristas, 2 são publicitários, então a gente já escrevia pensando no pós, assim, na venda, legal, no lançamento, em tudo. E aí tem também a questão de um longa, né? Porque a gente tá falando aí de um longa-metragem produzido por uma turma de MBA em cinema, que é uma coisa relativamente nova aqui também. É a primeira vez. Exato, é a primeira vez. E aí pra vocês, isso daí foi uma dificuldade, uma surpresa, o fato de você se deparar de cara com um longa? Na verdade, a grande diferença de um longa para um curta é justamente o
tempo. tudo. O tempo de... a produção, né? Tudo aumenta, né? Na verdade. Tudo aumenta. Basicamente, um curta você tem 5 minutos, você multiplica isso, tipo, por 20. E aí você tem o mínimo do que é um longa. Exato. Eu acho que isso é legal pra entender que o curta, você consegue resolver isso, em 3 finais de semana, se seu curta tiver 15, 20 minutos. A ideia da pós é realmente essa. Como nenhuma pós trabalha com longa-metragem, ela quis fazer isso com a gente, entender a diferença, porque o grande problema é o ser humano, né? Então, você conviver com uma pessoa ali por muito tempo, por muitas horas, e saber lidar com as diferenças, porque um curta você vai aguentar ele por 3 dias e vai falar, nossa, caramba, não aguento mais, e acabou. O longa não. Vai chegar esse momento de, nossa, não aguento mais, respira, olha os lados positivos daquele ser humano e vamos que vamos aprender com ele também. E os atores, segurar uma personagem por um curto é uma coisa, agora segurar por um longa é outro universo. Então o raciocínio tem que ser outro, de verdade, assim, você tem que estar pronto, criar uma família mesmo, verdadeiramente uma nova família. E é muito intenso, e é uma coisa que a gente fala muito, que a melhor coisa tem que ser o processo. O que vale a pena em um longa-metragem não necessariamente é o resultado final. Então, para todo mundo que quer fazer cinema, longa-metragem, pensa em uma única coisa: o processo tem que valer a pena, porque a gente chegou a ficar 17 horas em um único dia, e aí multiplica isso por mais 20. Então, o processo é a melhor coisa, vai nele. Bom, a gente tá citando da Elia Filme, né? Eu e o Rafa fomos só em um dia do festival que a Elia Filme realizou, né? Realizou agora, é o 4º festival. Isso, e aí, das apresentações que a gente viu a Risa Gertner, né? Que tava falando sobre o mercado de Hollywood e tudo mais, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque ela falou assim, com a facilidade hoje de você ter tecnologia, de qualquer um ter uma câmera em casa, filmar um curta não é lá, assim, né? De certa forma, coisa, não é lá grande coisa, não faz né? diferença no seu currículo enquanto filmmaker, enquanto diretor, enquanto cineasta, etc. E é legal, eu acho que pra galera que tá te ouvindo saber que ela é simplesmente a presidente da Imagine, né? Sim, sim. Quem é essa mulher? Ela é a presidente da Imagine. Exatamente. E aí eu pensei justamente nisso, falei, não, é verdade, um curta, de certa forma, né? Qualquer um faz, eu posso fazer amanhã, assim, de uma certa forma, uma forma bem... Não, você faz em um dia, isso é verdade. Então, mesmo. Eu consigo fazer alguma coisa, é uma experiência importante, mas querendo ou não, o diferencial em termos de mercado é você chegar em qualquer ambiente, né, de festival, produtora ou canal de TV, qualquer lugar que você for, enfim, ou conseguir um trabalho, ou negociar um projeto, etc. E falar, eu tenho um longa no currículo, eu dirigi, ou eu exerci qualquer que tenha sido a função num longa-metragem, né? E acho que isso... Com certeza, é um outro peso. Exatamente, e converge muito com tudo isso que você falou, né, Vitor? Porque o trabalho é tão grande, o trabalho é tão puxado, que a pessoa já sabe que você dá conta, né, dessa coisa de ficar horas... Que você não vai pular fora. Que você não vai pular fora porque só fez um curta que durou pouco tempo e que teve cara de, digamos, vamos chamar assim, de trabalho, de faculdade, né, aquela coisa que... Aquele amador negativo, né? Porque eu acho que o amadorismo não é ruim, mas quando a gente fala de trabalho amador, sim, mas ser amador é bom porque quer dizer que você ama muito, sim, né? Exato. Mas a forma pejorativa. Exatamente, fica bem isso mesmo. Deixa eu só falar uma coisinha em relação ao curta. A ideia do curta, eu acho que todo mundo tem que fazer muito, porque eu acho que depois de você fazer curtas, que você consegue entender a ideia do longa, porque o curta vai te preparar pro longa-metragem. Então, galera, faça muito curta e aí se joga pro longa. Não fique só nos curtas, mas comece por eles. Sim, não, é uma ótima experiência, é um test drive mesmo. Poxa, pra caramba. Hollywood! Take what? Agora, em relação ao processo de trabalho, vocês dois dirigiram o filme. E aí, como que é essa divisão da direção, assim? O Vitor falou que esse foi o primeiro longa que ele fez como diretor. E você, Kelly, foi o primeiro também? Meu primeiro longa da vida. Da vida, ok.
E aí, de cara, vocês já dividiram a função. Então, como é que foi essa experiência pra vocês, assim, de dividir essa função, onde vocês estavam ali pra dar essa visão, né, artística, precisa também da mão de vocês ali pra dar o ritmo do filme e tal. Então, como que vocês dividiram essa função? Como é que foi essa experiência? Foram mais 253 reuniões. Pra começar a ter a ideia, né? Pra começar a ter a ideia. Eram mais madrugadas e madrugadas que a gente virava discutindo, debatendo e vendo referências de filmes que a gente tinha em comum, que não era em comum, passava pro outro ver. Muita coisa pra gente pensar e primeiro colocar no papel. Uhum. Aí depois foram surgindo as demandas de produção, de documentação, de passar referência pra arte, passar o direcionamento pra fotografia, passar isso. E aí a gente se reunia novamente, reunia com a equipe de direção de arte, se reunia com a equipe de fotos, se reunia com toda a equipe do filme, e eram muitas reuniões. A primeira passar coisa de uma onda... Para 11 atores, né? Exato. Muita coisa. Porque uma coisa que eu e a Kelly tentou fazer bastante, eu acho que a gente conseguiu, é não deixar nenhuma área, desde os atores até a equipe de produção, se sentir desamparado, né? Então a gente deu muita referência para todo mundo e muita referência para os atores. Então pra gente conseguir chegar em 11 atores de uma forma muito completa, eu pedi ela em casamento, só pra vocês saberem. E quando começou o processo, eu ajoelhei e falei: Kelly, casa comigo, porque a partir de hoje seu namorado nunca mais vai te ver e nem a minha namorada nunca mais vai me ver. E aí a gente casou nesse dia e foi isso. Então, quando vocês falam assim, a gente fazia a reunião, a gente sentava lá com o diretor de arte e tal, eram vocês dois juntos ou vocês dividiam a função? Não, eu vou fazer a reunião lá com o diretor de arte, você fica aqui no set. Como é que era? Ou vocês não, vocês dois estavam juntos no set de filmagem, faziam ali as recomendações. Esse processo vocês dividiam, um precisa confiar muito no taco do outro ali e tal? Olha, eu acho que a confiança é a base de absolutamente tudo, né? Não só entre eu e a Kelly, mas entre a gente e a fotografia, a gente e a arte. Mas a gente tava muito sempre junto. Poucas vezes a gente se separou, né, Kelly? Era mais uma questão de necessidade, às vezes, eu não pude comparecer a uma reunião, aí o Vitor ia sozinho, ou o Vitor não poderia comparecer a uma, eu ia sozinha. A gente tentava estar sempre juntos, mas eventualmente aconteceu uma vez ou outra de só um estar presente, mas a gente conversava antes e depois. Entendi. Sobre o que eu acho que nem quando a gente não conversava, eu acho que não tinha problema nenhum, porque a gente tava pensando tão igual. Mas que quando a gente ia falar alguma coisa, a gente falava a mesma coisa. Então, mesmo que a gente não tivesse junto, não teria problema, porque a gente tava já na mesma sintonia em relação a tudo. Sim. E você falou muito de referências, né? Que vocês estudaram muitas referências e tal. Você poderia contar o que foram essas referências? Foram que outros filmes ou outros elementos? O que vocês conseguiram trazer de referência pra poder alinhar, assim? O que um assistiu ou o outro ensinou pro outro, assim? Que vocês acham que poderia falar? Um dos filmes máximos que a gente acabou usando quase no final da linguagem, a gente pegou o filme e usamos ele de referência pra tudo, porque ele tem uma ideia sensacional que é Segredos de Sangue, com a Nicole Kidman e com a Mia whatever, motherfucker, o nome dela. A que fez Restless, do Gus Van Sant. A gente pegou ele porque ele tem uma temática de suspense. Tinha vários outros também. Usamos o Amigo Oculto de referência. Até o Iluminado, que era tipo Deus, né? Sim. Essa é a versão dos céus e a gente vai tentar chegar ao máximo próximo disso. Mas o Segredos de Sangue tinha muitos pontos muito próximos ao que a gente queria. Tanto na questão da atuação, quanto na fotografia, no suspense que o filme traz, em pequenos detalhes sutis de mudança durante o percorrer do filme. Ele foi uma referência muito forte no final. Então todas as áreas assistiram a Segredos de Sangue pra ter uma ideia do que a gente estava falando.
Mas é legal entender que a gente pegou... Isso é um que conseguiu abranger todas as áreas, né? Mas a gente pegou, tipo, a menina que roubava livros, pra fotografia entender o que a gente pensava muito de iluminação. A gente usou a menina má no final, não usou? A menina má. A menina má também. E então a gente ia pegando filmes e não necessariamente o filme valia pra tudo, mas pega este filme e pensa só na arte, pega nesse filme e pensa só no enquadramento, né? Então a gente foi trazendo algumas referências pra tudo, na verdade. E o processo de buscar a referência... Vamos ver filme, uhul. Sim, não, mas assim, ele foi mais pensando, assim, o quanto foi pensando em coisas que vocês gostam, do tipo, o que quero trazer pra mim, no que eu quero me basear, etc. E até que ponto foi pensando do ponto de vista que vocês falaram até do publicitário, lá no público, né? Assim, o que tem apelo, o que... Era mais uma questão de o que funciona, o que vai funcionar pra este roteiro, pra esta história, pra esse público que a gente determinou. Então, claro, de gosto pessoal, porque as referências vieram já de conhecimentos, tanto meu quanto do Vitor. Então, eram filmes que a gente já tinha visto e que a gente lembrava de, putz, esse filme tem uma fotografia sensacional, esse filme tem, tipo, uma atuação peculiar. Então, a gente foi juntando coisas que nos agradavam muito e que faziam sentido pra história que a gente queria contar. Que isso era o principal, era fazer o filme funcionar e que ele tivesse o objetivo final de chegar ao público da forma com que a gente espera. A gente tem aí, dentro desse processo, né, da parte da criação do longa, de toda a parte de produção e tal, essa busca pelas referências. Vocês também falaram um pouco da parte de produção do roteiro e tal, mas e aí? O roteiro tá pronto, tá na mão de vocês e tal, aí vocês tiveram uma parte de ensaio com os atores, foi difícil arranjar a locação, assim, qual que foi como começou esse processo da produção mesmo ali, né, na hora de, não, agora vamos tirar isso daqui do papel e vamos começar a filmar mesmo. Qual que foi a maior dificuldade pra vocês nesse começo? Muitas. A gente já tinha uma formação acadêmica até então. Então a gente sabia basicamente por onde ir. Legal. Porque a LA já tinha nos mostrado ao longo de um ano de curso quais eram todos os processos da produção de um longa-metragem, as produções cinematográficas. E nós já tínhamos uma equipe definida. Então tinha produtores de locação, tinha os diretores de produção, já tinha todas as equipes bem desenhadas. Então, a partir do roteiro finalizado, a primeira coisa foi a direção definir a linguagem pra gente passar pro restante da equipe, e a partir daí foi que começou o trabalho, né? Todo mundo foi correr atrás e foi procurar casa, procurar locação, contatos, amigos e objetos. Isso, olha na sua casa o que você tem, olha no seu vizinho, no seu primo, no primo do cachorro, do irmão. Era tipo isso. A gente fez do nosso bolso, né? Então, um cinema independente com um orçamento que a gente gastou mais do que muitos gastam, mas mesmo assim é do nosso bolso. Então, isso não é legal. Tinha que cuidar, né? Então o máximo que a gente podia conseguir foi assim, a correria máxima pra tentar gastar o menos e acabou gastando assim no teto, né? A gente chegou no teto. Mas também em relação à direção, ensaiar com 11 atores era isso que eu ia perguntar. É desafiador. Conseguir juntar os 11 a gente conseguiu algumas vezes só. A gente teve muitos ensaios, assim, a gente tentou chamar o máximo possível de todos eles, porque a gente tem algumas cenas com um pouco de violência. Entendi. Então tinha que ensaiar, né? Criar e ensaiar as coreografias. E no filme todo mundo se conhecia na hora, então tinha que criar esse comportamento individual de todo mundo. Então a gente ficou trabalhando muito o máximo individual possível, o máximo coletivo possível. Então isso foi um desafio prazeroso, mas foi desafiador. E nessa parte de ensaio com os atores, vocês dois estavam juntos ali também. E aí me tira uma dúvida, em termos estrutural mesmo, na parte de linguagem, né, no roteiro ali. A gente tá falando de 11 personagens, então, e de um longa, obviamente. E 11 personagens principais, todo mundo com peso. Principais, exato. A minha pergunta era justamente em cima disso, assim, como distribuir de uma maneira harmônica esse peso para cada personagem. Eu tô perguntando
perguntando isso pelo seguinte, aqui a gente pega filmes, analisa filmes blockbusters e tal, e uma das coisas que a gente sempre fala é justamente dessa parte da conexão que o personagem precisa ter com o público para trazer aquela emoção, para trazer aquele público conseguir se conectar com a história de uma maneira que ele vibre com ela ali e toque ele de alguma maneira especial. Quando você pensa em 11 personagens, é muita gente, né? É, exatamente. E aí, como vocês distribuíram isso? Vocês pensavam nesses 11 personagens quase que como uma entidade única ali, e aí vocês conseguiam ir dividindo por tela? Vocês tiveram que fazer algum cálculo matemático? Como que foi esse processo para tentar dividir esse tempo de tela e peso de cada personagem? Olha, eu acho que a gente foi tentando tanto pensar nisso, que eu acho que o que ficou mais fácil pra gente trabalhar depois foi na nossa ideia inicial do roteiro e como diretores, que é essa coisa o que eu brinquei lá atrás, que a primeira impressão não é a que fica. Sim. Que todos os personagens têm isso. Todos os personagens têm isso. A primeira impressão de todos os personagens não é a que fica. Isso, porque o suspense ainda tem isso, né? Você não sabe quem é quem, né? Então todo mundo tem uma trajetória. Todo mundo tem uma curva dramática interessante, todo mundo se transforma, e isso é muito legal. Eu acho que o nosso personagem principal, Kelly, me diga se eu estiver mentindo, mas acabou virando a própria casa, o próprio jogo, e aí todos ficaram pra essa coisa maior, né? Então todo mundo acabou ganhando o mesmo nível, assim. Entendi. Eu acho isso uma das coisas mais complicadas de você fazer, justamente você conseguir abraçar essa gama de personagens assim, porque realmente é difícil de você conseguir dar tempo de tela, principalmente se, sei lá, a relação humana mesmo, né? Você também chegar pra um ator e falar, pô, você é um dos 11, você é um dos principais, aí o cara, a hora que assiste o filme, fala, eu tive ali 5 minutos a menos. Eu não era o principal, o que aconteceu com as minhas cenas, né? Exatamente, então... Tem isso também, né? Essa administração de egos também, né? A gente não teve muito esse problema tanto de ego, porque eles eram uma turma do Instituto Stanislavski, então eles já se conheciam entre eles já eram muito amigos. Então isso até faz parte da conclusão do curso deles, era participar de um longa-metragem, e eles participaram do nosso, então eles já tinham mais ou menos uma ideia de como seria o trabalho. Acho que eles já estavam bem preparados para lidar com isso. Eu acho que isso é legal, porque aqui no LA Filme a gente tem o MBA, que a gente aprende do zero até a conclusão do longa-metragem. Agora a gente está entrando em edição e pós, né? Coisa de venda, distribuição e tudo mais. E aí tem o lado do instituto que prepara os atores com um método específico, que é o método Stanislavski, e eles passam por 4 módulos dentro dessa metodologia. E aí o 4º módulo é o longa-metragem, que aí é a gente que produz e é eles que atuam. E é legal que todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo trabalha com essa mesma metodologia. Entendi. Inclusive, eu ia perguntar, você falou da equipe já definida, né, quando ela estava toda definida. A equipe toda de filmagem é o grupo do MBA e os atores do curso de atuação? Ou tem alguém que estava envolvido ou que está envolvido, que é um professor, que tem um cargo, né, dentro da produção do filme, que é, enfim, ou que é como se fosse um funcionário do instituto? Claro que eu sei que não é de se comparar, mas eu tenho uma pós na área de jornalismo em que tem momentos em que entrou lá o cara do laboratório da universidade, então ele acaba exercendo uma função. Na massa, não, ele no fim das contas vira um funcionário que faz o que a gente manda, né? Mas, assim, de certa forma precisava mais por questão da organização do grupo pequeno, etc. Eu queria saber de vocês se teve isso ou não. Foram basicamente alunos do MBA e alunos do curso de atuação. Olha, eles foram visitar o set algumas vezes, mas algumas mesmo, assim, eles confiaram muito no que eles passaram pra gente. Então eles estavam sempre abertos a gente procurar eles. Então eles estavam ali, presentes, mas em nenhum momento eles mexeram em nada. Então é um filme 100% nosso. O que aconteceu só foi que quem mais esteve presente durante o processo de pré-produção foi a Luciana Stipp, e ela era como a nossa orientadora de TCC. Ela acompanhava o que a gente estava fazendo, o que estava acontecendo, até onde a gente tinha chegado, o que precisava melhorar. Então ela não fez nada, não colocou a mão na massa, mas ela indicava. Ela estava ali.
ali, né? Isso. Pra onde a gente... Quase como uma consultora. Isso, né? Consultoria. Eles fizeram Eles estavam ali supervisionando, né? Ajudando, dando toda a assessoria necessária quando a gente precisava. E se divertindo junto com a gente. Sim, e deve ser muito legal isso, né? Porque eu imagino que deve ter muita gente aí fazendo filme, vamos dizer assim, na raça, que adoraria ter alguém pra chegar lá e falar, sabe assim, uma consultoria que... Eu espero que eu sempre tenha, na verdade, né? Não só porque não é mais o meu primeiro, mas eu quero sempre que tenha alguém que saiba mais do que eu do meu lado, porque é assim que a gente aprende, né? Sim. É isso que eu acho muito interessante, né? Como que, assim, uma das coisas que mais me fascina no cinema em geral, assim, é como que é um trabalho em equipe que você tendo uma sinergia entre todo mundo, quase que, assim, claro que de uma forma bem genérica, mas quase que não importa tanto a função, né? Assim, todo mundo vibra por conseguir passar por esse processo e lançar o filme, cada um exercendo a sua função, claro, mas assim, é um trabalho coletivo, né? Uma coisa muito legal, uma das formas de arte, acho que é a maior que existe, que é totalmente coletiva. Você não consegue fazer sozinho jamais. De absolutamente todo mundo. E o mais legal é que no cinema não existe pequena função. Às vezes as pessoas falam assim, putz, eu vou ser continuista. Putz, eu vou ser o cara que vai segurar o boom, né? Fazer o áudio. Meu, se não fosse a galera da continuação com a gente, nosso filme tava ferrado. Se não fosse a galera que pegou o áudio pra fazer o nosso áudio, você escutava no set o que tava sendo gravado, eu já me escutava dentro da sala de cinema. Por quê? Porque teve um cuidado. Porque tem aquela coisa, tipo, aquela coisa ruim que acontecia e tá mudando, graças a Deus, e você ouviu um filme e falar, puta, esse filme é brasileiro. Por quê? Olha o áudio, né? Você sabia que era um filme brasileiro por causa do áudio. E isso, graças a Deus, tem mudado, porque as pessoas do áudio estão tomando um cuidado com isso. Então, quem ainda acha que, puta, eu vou fazer áudio. Porra, áudio é importante pra caramba. Continuidade. Meu, sem a continuidade não existe filme. Então, todo mundo é 100% importante nessa arte. Não tem como. Vocês, como diretores ali, vocês vão permeando um pouco de todas as áreas, né? Inclusive para orientação. E para ter certeza que tá acontecendo e rolando do jeito certo. Exato. E aí você comentou que talvez o grande personagem do filme seja o ambiente, o cenário e tal. Qual foi o cuidado ali que vocês fizeram? Bastante estudo de cor, foram atrás dessas referências também de cor, iluminação e tal, mas qual que foi esse cuidado que vocês tiveram pro linguajar do ambiente em si, né? Eu acho que esse é o casamento perfeito, né? Eu e a Kelly, eu acho que foi o casamento perfeito pra essa linguagem. A questão puxando pra direção de arte, eu acho que foi um dos momentos mais desafiadores que nós tivemos, porque a nossa linguagem... Legal. Foi pro que era ainda mais desafiador. A gente foi para uma linguagem que não era fácil de se conseguir emprestado entre amigos e não era simples de montar algo muito interessante. E o nosso maior porém foi que nós conseguimos uma locação vazia. Era uma casa gigante e completamente vazia. Então a gente precisou preencher a casa inteira. A gente precisou mobiliar e decorar uma casa de acordo com a linguagem da direção. E isso foi bastante desafiador, mas a gente conseguiu. Ficou bem dentro do que a gente imaginava, bem interessante. Os diretores de arte, a produção de arte principalmente, correu muito atrás disso. Eu até fiz parte da direção de arte, mas eu só fiz parte do projeto, não fui produtora. Então, éramos 5 diretores de arte. Eu fiz parte da linguagem da direção de arte. E na hora que eles foram realmente pôr a mão na massa, eu saí fora, porque a gente estava entrando no momento mais tenso da direção, que era entrar em contato com os atores. Então, essa parte toda de correr atrás de tudo que a gente precisava, eu não estava nesse momento. E eles conseguiram com louvor fazer o que a gente imaginava. E esse desafio que você falou da direção de arte foi mais na escolha de como mobiliar essa casa, dessa linguagem, ou ela entra também na questão, porque eu imagino que entra também na questão financeira, de como encontrar um determinado
objeto, móvel e etc. que precisa e que foi definido? Era a junção dos dois, porque o nosso problema era orçamento. A gente, na verdade, não... Inicialmente, nós não tínhamos um orçamento. Então, por favor, gaste o mínimo possível. Então, a gente precisava de uma linguagem quase surreal do que a gente imaginou e precisava transformar isso em algo palpável, em algo que coubesse dentro do bolso também. Porque se a gente tivesse muita verba, aí seria muito simples, né? Você vai numa dessas lojas de decoração pop e pede, eu quero isso, você paga 30% por dia do valor do produto e leva para locação. Mas uma realidade... uma realidade de cinema independente não é bem assim, né? Você não tem essa grana toda para mobiliar uma casa. Então é ver o que cada um tem, que seus amigos, primos, parentes, vizinhos e cachorros têm, e vamos ver o que se encaixa na linguagem, como que a gente pode reformular isso, como que a gente pode encapar ou mudar ou desenhar ou fazer alguma coisa que traga outro ar para este móvel que a gente já tinha. Então isso foi um trabalho bem árduo da direção de arte. Só pra entender, tá? Vocês definiram tudo e aí depois foram mudando conforme os obstáculos, as necessidades? Ou vocês falaram, não, vamos só ter um norte e ver o que a gente consegue? Como que... Acho que a gente sempre tem que partir do ideal, né? A gente vai no ideal. Criou algo limpo, algo perfeito, né? O Kubrick, tipo, em 2001, Odisseia no Espaço, entendeu? Mas aí a gente... Espaço do orçamento de 2 milhões. A gente quer isso, mas agora, dentro do que a gente conseguir, como a gente pode adaptar pro que a gente quer. O mais próximo possível, né? Tudo tinha uma justificativa, tudo tinha um porquê, tudo tinha uma mensagem, tudo tinha... As cores eram pensadas, as formas eram pensadas, os desenhos, as artes, e tudo era muito pensado e tudo tinha um motivo de estar ali. Então, como a gente tinha uma linguagem muito bem desenhada, foi tranquilo, entre aspas, mas de adaptar isso dentro do que a gente tinha. E você vai adaptando o próprio cenário, né? A gente tinha cenários que eram móveis, então que a gente conseguia relocar eles. Tirava de um lugar, colocava no outro de uma outra forma que parecia outro. Então, de certa forma, ficou rico o nosso cenário, mas é aquilo, você pensa em 2 milhões e a gente conseguiu chegar em uma coisa muito próxima, mas, claro, a gente queria uma geladeira de 10 mil reais, um fogão de 35 mil reais, mas não ia ser isso. Então a gente chegou num resultado muito legal, muito bacana, dentro do possível. Eu acho que é legal, tipo, entender que um longa você consegue fazer com 1.000 reais, com 2 mil reais, você faz um longa-metragem, dependendo de quantas parcerias você tem, né? Só que a gente conseguiu gastar uma grana bacana, a gente gastou em média de 15 mil reais, mas porque a gente conseguiu muitas parcerias e a gente correu muito atrás. E galera que tá fazendo cinema, o que a gente mais gastou dinheiro foi com comida. Para alimentar as pessoas, é o que mais gasta em um longa-metragem. Isso é interessante tentar buscar parcerias sempre, porque nós estávamos num bairro em que não tinha praticamente nada acessível ali, né? Então as coisas eram um pouco distantes, mas se tem algo próximo, é muito legal a gente conseguir parceria de restaurantes, de padarias, e às vezes eles têm interesse em participar, né? Tem que correr atrás disso, porque... E não deixem de alimentar as pessoas, porque um set mal alimentado é um set não produtivo. Então tem que ter comida, tem que dar comida pro povo. Ator com fome não vai conseguir fazer nada, atuar direito. A diretora ficou com fome, diretora não funciona mais. Então eu acho que todo mundo... Não, também 17 horas, né, cara? 17 horas. Também, pelo amor de Deus. Imagina se não tem comida mesmo. Com certeza. Agora assim, ó, eu tava dando uma fuçada aqui em Instagram do filme, Facebook também e tal, né? E a gente percebe que o filme, ele tem um ar, óbvio, de suspense, mas ele tem uma paleta de cor assim muito mais fria. Vi aqui alguns enquadramentos e tal bem interessantes que também mostram assim essa coisa do distanciamento, tem bastante coisa legal aqui que a gente vê, mas o que mais me chamou a atenção foi justamente o tom que vocês deram pro filme. E a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é relacionado justamente ao gênero. Muita gente diz que quando você consegue fazer comédia, você consegue fazer quase que tudo, né? Porque a comédia é muito difícil de ser feita, é muito difícil você conseguir fazer algo genuíno
E que consiga fazer as pessoas rirem e tal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tanto o terror quanto o suspense, eles permeiam mais ou menos essa mesma filosofia, né? E aí pra vocês, como é que era essa construção desse ambiente de suspense? Porque a gente sabe que nos bastidores a gente conversa, ri, brinca e tal, mas na hora que tá ali, que você dá o play na máquina, né, que você dá o ação ali e tal, você precisa criar um ambiente assim, favorável, que né? encaixe dentro. Isso, exato. Como que era esse trabalho de vocês pra criar esse ambiente? Porque, pelo menos na fotografia que eu tô vendo aqui, puta, ficou muito bom o negócio, sabe? Deu um ar realmente, assim, frio, distante, e ao mesmo tempo ele tem ele cria uma curiosidade. Pra vocês, como é que era isso, assim? Era, gente, agora calma aí, vamos abaixar um pouco a bola agora, vamos começar a filmar. Como que era esse processo pra entrar dentro do suspense? Quer falar, Então tá. Uma coisa muito legal que a gente fazia sempre, que a gente começava com uma reunião com a equipe. Todo dia. A gente iniciava e terminava com uma reunião pra gente falar do processo. Então, pra começar o filme, a gente brincava, dava risada, e quando terminava, a gente também cantava e brincava tudo. Mas a partir do momento que começou a chegar o horário da gravação, eu e a Kelly, a gente, junto com os produtores, a equipe em toda, como a gente trabalha dentro de uma metodologia, eu acho que isso foi muito, muito fácil. A gente trabalha muito com o silêncio. Não existe brincadeira dentro de um set, não existe desconcentração, porque se você tira a concentração de um ator, você fudeu o seu filme, né? Que adianta você ter uma bela de uma fotografia, uma arte fantástica e uma atuação de merda, né? Então a gente tinha que respeitar os atores. Então uma coisa que a gente bateu muito nessa tecla, assim, a gente trabalhou muito com a atmosfera, com essa atmosfera densa, essa coisa mais, né, como você falou, distante, fria. Então os atores entravam nessa atmosfera e nós, como equipe, a única coisa que a gente poderia fazer é respeitar, pra eles não perderem aquilo, porque senão a gente perde o filme, né? Então isso foi muito bom porque a equipe respeitava demais o trabalho dos atores, porque os atores nos respeitavam, então a gente tinha que respeitar eles também, e é o trabalho deles se concentrarem, entrarem dentro de um personagem, de uma história de uma vida, dentro de todo um ambiente, uma atmosfera que não é fácil. Então a gente respeitou muito eles, isso foi bem bacana para todo mundo, assim, é algo que a gente sai muito feliz com a equipe, é o nosso respeito com o trabalho de todo mundo. Legal. E o filme, ele tem mesmo esse tom mais azulado, assim, essa coisa mais gelada mesmo, ele permeia por isso, ou vocês conseguiram trazer isso em determinados pontos que vocês queriam? Esse estudo de cor foi feito? Foi bastante. A Kelly é maluca com isso. Ah, bom, não, porque eu tô vendo aqui que realmente tem um tom de azul muito forte. A Kelly tem um trabalho de publicidade em relação a essa coisa de significado de cores e que vamos lá, Kelly. Então a nossa linguagem foi toda pensada em um crescente em relação a tudo. A fotografia muda do começo ao fim, a atuação muda do começo ao fim, a cor do filme muda do começo ao fim. Então a gente chega nesse tom, mas ele não é esse tom do início também. Então é legal por causa disso. Existe um crescente e um porquê desse crescente, né? São momentos do filme, né? De acordo com a história, é o que o filme passa, são as cores que aparecem. É que é legal que, assim, num roteiro tem pontos de viradas, né? Mudança do filme, né? O filme muda de 2 a 3 vezes. E eu e a Kelly queria que tudo mudasse junto com a mudança do roteiro. E isso a gente bateu bastante o pé com todo mundo e a gente teve muitas reuniões com todo mundo pra todo mundo entrar nessa mesma ideologia. Mudou o roteiro, é aqui que muda? Legal. Então tudo vai mudar a partir daqui. Mudou de novo? Então tudo muda a partir daqui de novo. Então foi bem bacana esse trabalho. E foi difícil encontrar um limite pra não mudar demais? Porque assim, eu tava pensando aqui, porque eu já tive umas ideias também, a gente tem um roteirinho aqui, eu e o Rafa e tal, e a gente eu pensei nisso, mas uma vez eu pensei também, falei, se dependendo de como mudar, pode parecer um outro filme, né? Tirar essa unidade. A mudança é sutil? Como que vocês trabalharam com essa mudança pra que permaneça assim o filme todo com essa unidade que ele precisa ter? Eu espero que a edição mostre que seja muito sutil. A gente espera que isso aconteça. Ah, sim. Na verdade, a mudança ela é gradual, né? É de acordo com... Não é uma coisa... pontual, né? Extremista, assim, de tipo, chegou nesse momento, pá, entra um azul na fotografia, entendi? Não é exatamente isso. Ela foi com o tempo até chegar naquele ponto e ela já ter mudado completamente do que estava antes.
antes, mas é uma linha em que ela vai gradativamente sendo modificada para gerar um grau de tensão. Entendi. Eu acho que você, como público, vai de repente virar e falar: caralho, como assim? O que tá acontecendo, né? Não, então exato. vai rolar meu Deus, calma, o que aconteceu? Chegou aqui como? Você Entendi. não vai perceber. A ideia é essa, ninguém perceba essas mudanças, né? Entendi. Não, é isso que eu acho interessante mesmo, porque, sabe assim, eu falei, nossa, não pode começar um filme escuro, terminar um Mad Max, né, brilhando, assim, laranja, assim. Então eu tava pensando justamente nisso, porque eu acho interessante como que você precisa fazer com que seja sutil, mas que tenha uma percepção suficiente pra criar o sentimento, né? E que é o que eu acho mais interessante mesmo no audiovisual, né? O espectador, muitas vezes, ele não vai perceber, tirando quem estuda cinema, né? Geralmente você não percebe que o móvel é daquele jeito, ou a parede foi pensada daquela cor, ou enfim, a roupa do ator foi pensada daquele jeito, mas tudo isso soma num sentimento que o filme vai trazer e na transformação desse sentimento ao longo dele ser feito, né? Assim, ao longo do processo dele, da trama, né? Isso que eu acho muito interessante. Eu acho que eu e a Kelly conversou muito sobre isso, que a gente não queria nada que se fizesse pá! Olha só, está com agora um risco vermelho na testa, então essa pessoa vai fazer isso. Olha só, uma parede vermelha neste momento, então não. A gente evitou ao máximo ter esses símbolos óbvios, né? Existe muita coisa subliminar, mas nada que você vai fazer um enquadramento e mostrar aquilo e vai fazer um tandam. É que a percepção do que a gente propôs, a percepção disso que você falou, por exemplo, das cores, da arte, do figurino, é uma percepção do subconsciente, né? Você não nota, você não entende claramente, você olha pra aquilo e fala, ok, é um móvel, mas o seu subconsciente entendeu. Então era isso que a gente buscou, foi isso que a gente buscou muitas vezes, em ter elementos que gerassem essa percepção do subconsciente que gera o sentimento. Legal. Entendi. Tem assim, eu acho isso muito bacana justamente por isso, por ser algo que é imperceptível para os leigos, mas que influencia, sabe? Tipo, não adianta falar que não influencia, porque influencia. Influencia, a gente é influenciado, né? Eu ia perguntar para vocês na questão da atuação, vocês falaram que os atores eles estão ali, né, no instituto e tal, mas obviamente que vocês, cuidando da parte de direção, tiveram o cuidado de conversar com eles e tal. Vocês fizeram aquela coisa meio Woody Allen, assim, de não querer mostrar o roteiro, não, assim, esconder um pouco quem que era, sabe, o plot, sabe, assim, vocês fizeram alguma coisa desse tipo? Ou não, vocês chegaram pros atores e falaram, tá aqui, lei tudo, cada um já sabe o que vai acontecer, como é que foi isso daí? Mad, eu acho, na verdade. A gente... É que a gente trabalha de uma forma diferente aqui no Elia Filme. A metodologia que a gente estuda e aprende mistura um pouco tudo. A gente entregou o roteiro pra eles, com a personagem que eles iam fazer e com 599 dados pra cada um. Desde uma personalidade até coisas mais subjetivas como elementos e arquétipos e umas maluquices nossas. A diferença a gente vira e fala assim, olha, não é pra ficar lendo e se você decorar, você leva um murro no olho. Cotovelada no nariz se decorar essa porra. Então a gente ensaiava a atmosfera, antecedente, clima da história, até que o roteiro ficasse entendido. Até que... O roteiro ficasse de lado. O roteiro fica de lado mesmo. Eles criam outras coisas, eles têm muita liberdade. Mas funciona. Mas dentro de porque aí você chega no roteiro, eles acabam entendendo o roteiro e se apropriando dele. E aí você perde aquela coisa do ator que fala onde você estava a noite passada. Então a gente evita esse tipo de atuação, né? Exato. Com isso. E por se tratar de um suspense, é muito importante também que tenha essa coisa mais genuína, né? Da reação até mais genuína. É porque a gente não quis fazer novela, né? Então. Exato. Hollywood! Take one.
E agora, que vocês estão no processo de edição agora, né? Vocês estão tendo que praticar muito desapego? Ah, tá, vocês ainda não entraram, então. Eu já disse que eu não quero estar presente na hora da edição. A gente escreveu o roteiro, a gente dirigiu. Se a gente digitar, eu não sei. Não, isso é interessante, porque tem muita gente que às vezes quer porque tem um certo preciosismo, né? Não, eu fiz tudo, agora eu quero editar, ver o final e tal. Eu acho que acompanhar é interessante, né? Claro. Você acompanhar pra ver o resultado, como tá saindo. Mas a gente precisa trabalhar o desapego, porque tem que funcionar a história, né? Não tem que ficar só bonito. Sim, sim. Não adianta a gente falar, nossa, olha que atuação maravilhosa. Mas foda-se, o que isso contribui? Nada. Sim, E nem aquela coisa tipo, nossa, mas essa daqui a gente demorou tanto pra gravar, né? Vai tirar, se tiver que tirar, né? Fala, não, isso aí demorou 2 dias. Quanto tempo total vai ter que ter o filme? Ele tem que ter 71 minutos pra ser longa, né? Não, exato. Mas foi estipulado, tipo, tem que ter 90 minutos no máximo? Tem que ser um longa. Tem que ser um longo. Tá, 71 pra frente, tamo bem. É 71, entendi. Não é 60? Não, é 71. E aí tem outra coisa. Ok, a gente tá falando da produção de um longa e tal, mas vocês fizeram esse longa dentro de um MBA. E o MBA tem data de início e data de fim do MBA. Então, obviamente, vocês também não tiveram flexibilidade, talvez, de que um longa independente pudesse ter, de repente, né? Por conta dessa coisa mais acadêmica e tal. Isso atrapalhou vocês? Vocês sentiram que, tipo, daria pra melhorar mais alguma coisa se vocês tivessem um pouco mais de tempo ou não? Vocês seguiram aquele negócio de planeje seu... Como é que é, Daniel? Planeje seu filme seu plano. Exato. Olha, se alguém um dia virar e falar que não, eu fiz tudo que eu podia e ficou foda, esse cara deve morrer. Então, eu acho que quanto mais tempo você tiver, sempre você vai poder fazer melhor. Mas eu gosto do prazo, porque especialmente nós brasileiros, nós temos certo problema com isso, né? Então, a gente tendo um prazo final pra tudo, isso nos obriga a fazer, porque se você tem tempo demais, às vezes você não aproveita todo esse tempo. Então, a gente tendo um limite já pré-estabelecido, isso nos obrigava a correr... A enrolar menos. A correr atrás do prejuízo. Então a gente a ideia era a gente estar sempre atrasado. Então a gente tá sempre correndo pra recuperar e pra conseguir chegar onde a gente queria chegar. Eu acho que entra nessas duas coisas, né? Se você tem mais tempo, você faz com mais preciosismo. Mas às vezes com mais tempo, você demora mais pra fazer. Então isso é uma coisa muito subjetiva, né? A questão do tempo, na verdade. É que o senso de urgência ajuda, né? O senso de urgência sempre é um bom estímulo pra tudo. Tá? É como na publicidade a deadline. Você tem uma deadline, aquilo vai fluir na reta final, entendeu? Até lá você não vai ter ideia nenhuma na sua vida. Você não vai conseguir pensar em nada. Chegou na véspera da deadline, tudo brota. Exato. Porque o senso de urgência faz a criatividade fluir. Sim. E imagino que até quando você tem muito tempo, talvez até influa com certeza influi também no gasto. Você aumenta muito mais o gasto com todo certeza. De produção, né? Mais dia pra ator comer, mais dia pra todo mundo nega. Daí... Você tá maluco. Isso realmente. Eu acho que o tempo de gravação, eu acho que foi ideal. A gente gravou 16 dias seguidos. Pra gente foi muito bom, porque a gente tava todos os dias juntos, gravando das 7 às 5 da manhã, às vezes das 7 às 7. Enfim, teve esse dia que a gente ficou 17 horas gravando, então não tinha horário pra acabar. Mas se a gente tivesse mais tempo, talvez a gente se ferrasse com os atores, porque cada um tem a sua vida. Exato. Cada um tem seus projetos. E a gente não tava bancando ninguém, né? Pra falar, olha, você é meu por 6 meses. Não, o cara pegou um trampo que vai bancar ele e vai falar, cara, não posso tal e tal dia. Exato. Eu preciso ganhar minha grana, preciso pagar meu aluguel. Então, e tem a questão também de manter tudo, né? Porque a gente vai, quanto mais tempo dura, mais difícil é sustentar toda aquela estrutura, os atores sustentarem os personagens. Então, não adianta você sugar o limite da exaustão, que eles vão começar a não render mais. Então, hora pra acabar, teoricamente, a gente tinha.
mas geralmente passava. A gente teve que até que regravar a cena por conta disso também, porque chegou uma hora que as pessoas estavam cansadas. Então a gente sentou, eu e a Kelly conversamos, sentamos com a produção e regravamos algumas cenas depois, um outro dia, por causa disso. Pô, saiu, mas porra, vamos fazer foda? Então vamos fazer foda, vamos regravar porque eles estavam cansados. Então tem isso também, existe um limite. E longo é como eu falei, uma coisa é o ator segurar o seu personagem durante um dia, outra coisa é ele conseguir ir em um crescente de cena durante 20. Exato, né? Exatamente. Então às vezes ter um tempo também limitado é bom pra você não perder qualidade do filme. Sim. Partindo pra uma parte mais técnica agora do filme. Vocês sabem mais ou menos, ou devem saber, né? Mas quanto tempo de material bruto vocês têm hoje pensando nesse longo? Cara, a gente tem quase 500 gigas de material bruto. A gente tem 24 horas de material bruto. Cara, é muita coisa, realmente. Vai ter que ter um mega desapego aí. Eu não quero estar lá. São 440 gigas de um material comprimido, que a gente ainda vai descomprimir e vai virar, sei lá, 1 tera e tanto de material. Então, incrível. É coisa pra caramba. E as gravações eram feitas com uma câmera, vocês usavam duas, como que era? Ou tinha preferência pra isso, ou era uma coisa que tipo a LA Filme já dava pra vocês trabalhavam com aquilo? A gente trabalhou com, na verdade a gente tinha duas opções pra gravar, a 5D Mark III e a FS700 da Sony. Só que aí a gente deixou na mão dos fotógrafos decidirem o que eles queriam fazer. Legal. E aí eles decidiram pelos que eles tinham mais conhecimento, mais domínio, e aí eles gravaram com a 5D. Tá. Teve um outro take que a gente usou a FS, mas eles preferiram ficar com a 5D, que já dá um material maravilhoso e eles tinham mais domínio. Legal. Entendi. Não tinha cena com duas câmeras, por exemplo, ali na hora... Não, era um... Não, sempre com uma câmera só. Ah, tá. Vocês já tiveram essa experiência de gravar com várias câmeras e tal, em termos de depois, assim, pra fazer, sei lá, sincronização mesmo e tal, essas coisas, ou não? Mas por curiosidade mesmo. Olha, eu já gravei com 3 câmeras, tanto do outro lado como produção mesmo e como ator também. Tá. Como eu falei, eu já tenho esse é o meu 5º longa, então já tive algumas experiências diversificadas assim. Tá. Mas eu prefiro gravar com uma câmera porque uma coisa que eu e a Kelly foi pegando muito esse tato na direção, que a gente ia assistindo a cena e entendendo o estágio de cada ator. Então a gente fazia um plano geral e aí, puta, legal, aquele ator tá num momento muito foda. Vamos fazer o individual dele. Eu não sei o que, vamos fazer, porque às vezes a gente coloca mais de uma câmera, então a gente já matava mais de um plano de uma vez. Exato. E aí depois você fala, puta, agora que a gente acabou de fazer lá com 2 câmeras e matou o plano X, mas agora que seria foda. Então é melhor fazer de uma em uma. Legal, que você vai escolhendo o que você quer fazer e cuidando da qualidade do todo, né? Legal. Inclusive, só pra fazer link que às vezes eu faço, né, pra quem tá ouvindo o podcast, a gente gravou o podcast de fotografia já, né? Exato. E eu lembro muito bem disso, assim, às vezes falam, mas qual que é a melhor câmera? Eles falam, é que você sabe mexer, é que você tem, essa é a melhor câmera, é a que você domina e o que tá disponível. Se você tem, não dá pra querer ter a 3D lá do James Cameron, né? Se você tem essa, é essa daí e é a melhor mesmo pro seu projeto, porque essa, né? Quer saber de uma coisa muito foda? A mesma câmera que eles gravam o Faustão é a mesma câmera que os caras gravam os filmes lá em Hollywood. Então, existe diferença de imagem do Faustão pra um longa de Hollywood pra caralho, mas é a mesma câmera, velho. Então é quem mexe. Sim. Não adianta você ter uma puta câmera e não só saber apertar o botão de REC. Sim, é saber iluminar, é saber posicionar do melhor jeito, exatamente. Claro, e usar ela do melhor, né? Usar ela nos presets perfeitos, né? Sim. Saber usar a profundidade de campo, com diafragma, com iluminação. Puta, tem tanta coisa. Então, é melhor você gravar com a sua T3i e mandar muito bem do que você pegar uma FS700 e usar o mínimo dela. Sim, exatamente. Vamos falar um pouco sobre a vida agora do offline, né? Então, como a gente... A vida offline. Que ficou muito contraditório com a pessoa escutando esse podcast agora, né? Tipo, totalmente online também, então...
Cara, eu já ouvi essa expressão uns anos atrás. Uma amiga minha tava indo viajar e tal. Ela falou assim: vamos manter contato e tal. Aí eu falei: putz, eu não tenho muita mídia, né, online. Eu só tenho, sei lá, o Facebook. Aí a amiga dela virou pra mim e falou: nossa, como você é offline. Que porra é essa, gente? É verdade, é verdade. É expressão também. Mas isso tá muito no nosso cotidiano. Exatamente, agora. Exatamente. Em que estágio hoje tá o filme? Hoje o filme tá indo pra edição. É isso, certo? Certo. Tá. Não, eu vou falar a verdade, vai. Tem uma cena pra gravar, que é o prólogo, que é eu e a Kelly atuando. A gente vai fazer uma participaçãozinha. Legal. De diretores. Legal. Muito bom. E daí depois, vamos lá, o que vocês imaginam daqui pra frente, né? Vocês vão ter o filme, né, o pronto na mão de vocês e tal. Vocês já pensam em festival, já existe um trabalho pensando nessa parte de distribuição e tal. Como que tá sendo feito esse planejamento? O que vocês estão imaginando pra quando o filme estiver na mão de vocês? Isso ainda tá um pouco debatido, né? Tá. Porque a distribuição é um pouco complicada pra gente, tem muitos custos para levar ao cinema, então a gente tá ainda em fase de análise do que fazer com o filme no final. Vai pro cinema, vai direto pra televisão, vai pro Netflix ou pra onde vai o produto final. Tá. A gente tá trabalhando agora todo o marketing, o Facebook, o Instagram, em breve provavelmente vai sair o site, então a gente vai trabalhando isso. É bem provável que a gente pense em levar para festival, mas muito seletivo, porque não adianta a gente sair mandando para todos os festivais do país e não ganhar nada com isso, só gastar dinheiro à toa, né? Mas esse processo, na verdade, de distribuição e lançamento ainda está sendo pensado em qual vai ser a melhor estratégia para a gente abordar o offline. Mas eu acho que festivais é algo, assim, que é com certeza. A gente só vai ver mesmo quais festivais, porque, como a Kelly falou, às vezes você joga para qualquer festival e acaba queimando o seu filme. Então isso é muito legal pra galera pensar. Tá. Qual festival encaixa no seu filme, né? Porque você começa a jogar em qualquer um, aí às vezes um puta festival foda vai ver que você jogou seu filme em outro festival nada a ver, e aí você já não passa por causa disso. Então a gente tem que pensar muito bem no onde vai jogar, onde vai pôr, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também tem vários festivais bacanas. Então isso é uma coisa que com certeza a gente vai fazer. Agora, cinema, canal fechado, isso realmente, como a Kelly falou, a gente tem que parar, pensar, estudar. A gente tem uma galera aqui no Olha Filme que vai ajudar a gente nisso, em agentes de venda e tudo mais, mas isso ainda tem que conversar. Aí mais 399 reuniões para pós-produção. Sim. O filme, ele precisa também ter uma parte de identidade visual, né? Hoje a gente já viu lá que vocês já fizeram um trabalho, o filme já tem um jeito de se escrever, já tem como se fosse uma marca mesmo dele e tal. Provavelmente vocês ainda vão desenvolver pôster, o próprio site, como a Kelly falou e tal. Tudo isso está sendo feito agora, nesse momento, enquanto o filme está sendo editado? Isso está sendo feito, na verdade, desde muito tempo. Legal. Existe uma equipe de comunicação também. Legal. E a gente está trabalhando a identidade, a logo e como vai ser a abordagem de Facebook, de Instagram, o que vai para qual mídia, com que público a gente está lidando. Isso já está sendo pensado e estruturado já faz um tempo. Tá. Agora é o momento que a gente vai provavelmente intensificar essa mídia, mas a questão mais de cartazes e banners, isso é um pouco mais pra frente, mais próximo ao lançamento do filme. Pra não cansar o público, né? Tá. Porque o nosso filme não fica pronto esse ano, isso é fato. Então não adianta a gente ficar gastando todas as nossas cartas agora, porque primeiro, se a gente fingir que tem um filme esse ano, o filme começa a valer desde 2015, então a gente já começa a perder festivais. Sim. Então a gente tem que fazer de uma forma devagar, que continue deixando o nosso público vivo, mas que também a gente não comece a matar o nosso filme antes dele nascer. Então isso realmente tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem calculada. Isso é um processo ainda. E é uma coisa que, tô pensando também, quem tá ouvindo agora o podcast, é uma coisa que acho que muita gente não pensa, né? Quando pensa no lançamento do filme, acho que, não, terminou de editar, vamos lá. E não é assim, né? Você tem a estratégia do lançamento e justamente essa coisa do gastar o filme, né? Sim. Sabe? Né? Assim, isso
perde todo o impacto dele, né? Com certeza. Isso a galera tem que pensar bem, porque se você solta no YouTube da vida, ou você joga um trailer agora, bom, seu filme já tá vivo desde 2015, logo em 2016 você já não vai poder jogar em alguns festivais. E aí, então, antes de fazer qualquer coisa, estuda bastante, pesquisa bastante, pra não ficar com pressa, porque muita gente acha que fazer filme é gravar, né? Exato. E fazer filme é fazer uma pré-produção maravilhosa, gravar é 20% do processo de um longa, né? Exato. Depois tem toda a pós, então quem ama filme vai ter que amar ficar esperando a pós-produção. Sim, exatamente. Amar filme é amar ficar no set 20% e 80% produzindo. Hollywood! Take what? Vocês têm aí esse filme, um longa, um filme de suspense, ele com uma linguagem, né, diferente no mercado e tal. A gente tem a Kelly com seu primeiro longa da vida e tem o Vitor que já tem a experiência do longa e tal. Eu queria a opinião de vocês no sentido assim, em termos da parte de produção mesmo. Hoje a gente vê aparatos para quem quer fazer filme e tal, a facilidade na tecnologia, né? Então a pessoa pode comprar uma câmera, ela pode juntar os amigos e tal ali, fazer o filme, até procurar tutorial em YouTube e tal, até aí tudo bem, várias pessoas podem fazer, mas um dos grandes problemas é justamente você conseguir juntar vários parceiros para fazer com que aquilo aconteça. E uma das ferramentas que hoje surge são justamente os crowdfundings, que você pode ir lá, colocar um trailer do seu filme, a ideia do seu filme, tentar arrecadar dinheiro do público e tal. Como é que vocês enxergam, agora que vocês estão nessa fase de edição, vocês passaram pela fase de produção ali, né, gravaram, ainda tem algumas coisas para fazer e tal, mas como que vocês enxergam essa possibilidade da criação de longas ou de curtas, enfim, perante esse mercado que hoje está aí com essas possibilidades, assim? Vocês acham que isso é um facilitador? Não é? Você precisa ter um planejamento muito mais bem feito? O grande gargalo ainda está na parte de distribuição? Como vocês enxergam o cenário geral depois dessa experiência que vocês tiveram? Eu acho que tudo é um facilitador, né? Mas eu acho que ninguém deve ficar esperando por ajuda, na verdade. Eu acho que você deve conseguir ser capaz de fazer sozinho. Porque, infelizmente, o Brasil ainda não tem uma indústria de cinema, né? Tá. Então, a gente não tem muita ajuda. Isso ainda é uma realidade no nosso Brasil. Então, eu acho que ninguém deve contar com ajuda de fora. Reúne a galera e faz, meu. Porque eu acho que quando você começar a se mostrar, que você vai conseguir cada vez mais ter mais ajuda e arrecadar mais o lado financeiro. Eu cheguei a conversar com o Júlio, né, que participou aí do filme e tal de vocês, quando a gente foi no festival, e até falei pra ele, vocês não colocaram no crowdfunding e tal? Ele falou justamente o problema de tempo, né? Tipo, não ia ter tempo pra fazer divulgação, arrecadar a grana e não sei o que e tal. Então, realmente, tipo, tem esse problema, é uma problemática, obviamente, mas, assim, é um canal pra que você entregue pra quem tá produzindo o filme o poder monetário pra o cara ir lá e produzir realmente, né? Se o cara tiver uma boa ideia. Sim, e tempo, né? Tempo. Eu acho que quando você quer entrar nessa pegada de editais ou ajuda da internet desses sites, aí você tem que ter, não pode ter limite de tempo, que aí você pode levar 2 anos pra fazer seu filme, né? Então aí é um desapego com o tempo e com a necessidade de fazer aquele filme naquele tal momento. É legal você pegar uma obra sua e falar, puta, esse daqui eu preciso de grana. Então vai fazendo suas outras coisinhas enquanto aquele vai recebendo a grana suficiente pra fazer aquele filme. Mas eu evito depender. Eu acho que o que eu aprendi muito é evitar depender de ajuda financeira externa e principalmente na pós. Não adianta você fazer o filme e guardar ele na gaveta. É, exato. Tenta dar vida pra ele. Então, mas aí, será que não tem uma coisa, tipo, que aí é um desequilíbrio na balança, que é justamente, ok, você consegue fazer seu filme quase de uma forma independente, mas aí o gargalo não vai ser a parte de distribuição, que inevitavelmente você vai precisar da ajuda de alguém pra isso? Infelizmente, vai ter que gastar uma grana, ou só pra você ter um filme, você já vai gastar uma grana com a Ancine, né? Exato.
Pra você poder dar vida pro seu filme, você tem que gastar uma grana com a Ancine pra ela falar, ok, faz o que você quiser com ele. Agora você pode. Mas existem vários meios. Eu acho que o cinema é uma utopia pra todo cineasta. Sim. Ele ainda não é algo muito palpável, infelizmente. Você tem que ter uma grana muito foda pra conseguir colocar no cinema. Então, almeje o cinema. Mas fique muito feliz se você conseguir colocar ele algum canal fechado que agora é obrigado a comprar produtos brasileiros. Sim, Isso é muito bom pra gente agora. Cineastas que estão começando. Porra, eles são obrigados a ter um produto brasileiro. Então com certeza você consegue vender. Sim. E aí você começa a criar seu nome, e aí quando você tiver uma grana ou mais conhecida, aí você consegue uma distribuição pra uma sala de cinema, né? E o Brasil também tem um mercado de festivais bem legal, né? Assim, não sei como, pelo menos a visão que eu tenho, assim, o Brasil, claro que, infelizmente, talvez esses festivais precisem de mais gente frequentando, ou mais divulgação. Mais divulgação, a cultura tem que mudar, né, cara? Sim, mas o Brasil tem muito festival, né? Assim, tem bastante janela, né? Assim, pra você poder colocar, assim, né? Na nossa escolha de suspense / terror também tem umas coisas bem bacanas que acontecem. Exatamente. Então quem quer, consegue. Sim. Então, tipo, é difícil. Tudo é difícil, cara. Ultimamente, qualquer profissão que você escolher vai ser desafiadora pra caramba. A sua é só mais uma. Corre atrás que você consegue. Exato. Também não sou a favor de vamos depender do governo, porque eu não acho uma lástima nós não termos uma indústria. Eu acho uma lástima a nossa cultura não investir nisso, porque, por exemplo, na França nós não temos uma indústria cinematográfica, em compensação o governo praticamente banca o cinema da França. Por isso que as maiores produções artísticas do mundo são de lá até hoje. Então é um pouco cultural isso, e que infelizmente não nos favorece, mas eu fui recentemente a uma palestra com um dos cofundadores do Catarse, e foi bastante inspiradora. Eu confesso que, de repente, deu uma ponta de esperança, assim. Ele mostrou vários exemplos de filmes que foram produzidos, Exato. De verbas alcançadas, dos caras conseguirem, tipo, 200 mil para um projeto, entendeu? E eles não esperaram essa vida toda. Na verdade, o Catarse tem um sistema muito funcional de, além do senso de urgência que eles também inserem no projeto, você tem um limite, né? Você tem até 60 dias, e eles não recomendam que você use os 60 dias, que eles dizem que não é o ideal, porque você cansa a campanha e não consegue durar os 60 dias. Então eles indicam, tipo, uma média de 40 a 45 dias de campanha. E é um tempo para você conseguir uma verba legal. Só que isso demanda, na verdade, tempo de planejamento, porque o que a gente não teve, porque a gente não tinha isso em mente. Então, nós tínhamos muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era o roteiro sendo elaborado, logo em seguida, tipo, todas as direções pensando na linguagem, a produção acontecendo para gravar daqui a 2 semanas. Então, a gente não tinha tempo hábil de parar e fazer um planejamento à parte, porque não existiu uma equipe à parte. A equipe da comunicação é a equipe do filme. Então, eu sou da equipe da comunicação, o diretor de fotografia é da equipe de comunicação. Então, a gente tinha outras coisas para fazer e não tinha tempo para separar um planejamento só para essa arrecadação de fundos. Então, eu acho válido, eu acho que é possível, e o próprio criador do Catarse praticamente garantiu isso. Ele explicou todos os fundamentos do projeto e como aquilo pode sim funcionar. Ele mostrou muitos exemplos que deram muito certo, que pessoas conseguiram muito mais do que pediram, inclusive conseguiram dinheiro para distribuição. Teve projetos que fez tipo um crowdfunding para produção e uma parte, depois que aquele deu muito certo, eles fizeram um para distribuição, que também funcionou. Então os caras também conseguiram investir nisso, mas infelizmente a nossa distribuição também não é favorável. Eu assisti também uma palestra com um grande distribuidor do Brasil, o cara que distribuiu Tropa de Elite, Tainá, Tudo por Amor ao Cinema, e basicamente ele explicou todo o processo de trabalho dele. É incrível, mas custa muito, então não é pra qualquer um. Exatamente. E ficar metendo a mão no bolso o tempo todo não funciona, né? É isso que é o problema do nosso cinema, é de você falar, não, eu vou ter, toda hora eu vou meter a mão no meu bolso e vou. Ok, agora, por exemplo, eu não consigo fazer um filme até que eu recupere o que eu investi no anterior. Então,
no limbo. Exatamente. Até que minha poupança tenha dinheiro de novo para eu fazer um filme. Eu acho que não. Eu acho que eu acredito hoje no crowdfunding. Eu acho que tendo uma publicidade bem planejada e bem pensada, é possível sim fazer projeto com o dinheiro dos outros, que acreditam na sua capacidade de fazer aquilo, mesmo porque o Catarse é focado em profissionais amadores. Exato. Eu acredito muito também nesse processo de crowdfunding, inclusive porque eu acho que uma das bases dele é fundamentar aquele investimento em cima da ideia. Então, se você tem uma ideia boa, se você tem uma visão, é uma pessoa que se planejou e tal, e você vai lá e coloca seu projeto lá e tal, a chance de você conseguir fazer com que aquilo funcione, que aquilo saia do papel realmente, é muito grande. Agora, a pessoa precisa realmente, né, tirar do papel, precisa se planejar. O legal do Catarse é que, diferente de você meter a mão no bolso e falar, vou fazer um filme, por exemplo, como nós éramos uma equipe de MBA, é óbvio que não fomos remunerados, né? A gente não ia pagar a gente mesmo. Mas pelo Catarse, se você tiver um bom planejamento, você consegue pagar os profissionais. Exato. O que é muito interessante, já que eu não quero ficar fazendo cinema de graça o resto da vida. Exato. Eu preciso pagar as contas, então não adianta eu ficar sonhando nesse cinema independente de vamos o tempo todo agora fazer uma vaquinha e ninguém recebe nada, ninguém ganha nada com isso. Exato, exatamente. E Catarse propicia isso, então ele permite que você faça um cinema profissional a partir de uma ideia iniciante, digamos assim. Legal. Mas igual o que ele falou, acho que todo brasileiro tem que mudar a cultura. Sim. E entender que a gente tem que ajudar essa galera, né? Claro. Porque se eu não ajudo ninguém, como que eu quero colocar um projeto lá pra me ajudar, né? Exato. Então acho que primeiro muda a sua própria consciência e começa a ajudar esses projetos, porque com certeza assim você vai acabar tendo esse ciclo do bem, né? Exato. Você ajuda um, que ajuda outro, que ajuda outro, que ajuda outro, e a gente acaba mudando. A gente muda a cultura aos poucos, né? A gente mudando a nós mesmos, a gente consegue mudar todo mundo. Perfeito. Então acho que a gente tem que mudar esse pensamento. Vamos começar a gente mesmo a ajudar a cultura do nosso país. Desencanar dessa coisa de digitais e tudo mais. Se a gente se ajudar, a gente constrói a nossa própria indústria. E de uma forma como a Kelly falou, pagando, que todo mundo merece receber o tanto que a gente estudou, né? E batalhou pra chegar onde a gente chegou. Exatamente. Assim, eu sempre falo algo nesse sentido, né? Que é uma coisa não mata a outra, né? Sim. Não é porque você pode ter projetos financiados nesse sentido e um sistema, seja uma indústria ou semelhante e que se pague, etc., que você precisa necessariamente acabar com determinadas leis de incentivo que podem ajudar outros tipos de projetos. Jamais. Isso que eu acho legal. Você, com certeza. Uma coisa não mata a outra. Você pode manter tudo isso muito bem e tudo isso funcionando, né? E aí as Quanto pessoas mais, melhor, né? E sim, só vão ter várias opções, né? Os produtores de cinema, enfim, quem quer fazer cinema vai ter vários lugares pra olhar e simplesmente escolher pra onde quer ir. Torcer pra funcionar mais, né? Essas coisas todas. Sim, claro. Exatamente. Exato. Pra gente fechar esse papo, eu queria saber da Kelly e do Vitor, né? Qual que é agora os próximos passos de vocês, a visão de vocês, da carreira de vocês, né? Vocês acabaram de fazer um longa, precisa ainda finalizar, vão lançar ainda e tal, mas assim, pros próximos meses, próximos anos, o que vocês estão pensando? Querem fazer mais longa? Se decepcionaram, vão voltar pra fazer curta? Sucesso, fama, tapete vermelho, um Oscar, sei lá, uma palma de ouro, algo assim. Só. Legal. A ideia de vocês é engrenar agora nesse campo do cinema, né? Não parar, já começar outro longa assim que possível, né? Obviamente. A gente descobriu uma equipe muito legal, né? A gente percebeu pessoas maravilhosas que a gente quer sempre estar trabalhando. E o legal é que a gente percebeu que a gente ama mais de uma área do cinema. Então, o legal é diversificar, né? Eu dirigi o próximo eu quero fotografar. E o próximo eu vou, sei lá, fazer uma outra coisa. O legal é estar sempre produzindo, se autoaprimorando nas áreas. Mas fazer cinema eternamente agora e um longa assim que terminar um, começar outro. Mas terminar de verdade, né? Terminar a edição, terminar
terminar a distribuição, não é terminar de gravar, não significa terminar um filme. Conseguiu distribuir? Legal, então vamos pro próximo. Deu vida? Legal, vamos pro próximo. E o próximo, o que eu vou fazer? Sei lá, o próximo eu vou atuar, o próximo eu vou fotografar e... Mas você, por exemplo, você pensa, por exemplo, em TV, seriado, essas coisas, ou não? Seu negócio é ficar mais no cinema? Olha, eu confesso que eu sou um cara muito aberto a tudo. Uhum. Eu sou ator também, então o que vier é lucro, eu acho. Fazer um seriado deve ser maravilhoso. Quer queira, quer não, você fazer televisão, você vai ser visto, e você sendo visto, você consegue pegar os seus projetos e projetar ele de uma forma melhor. Então não vou fechar a porta pra nada. Legal. Com certeza não. Legal. Acho que eu também não. Mas adoraria trabalhar em seriados também. Acho um meio bem... não sei nem explicar. Eu acho muito interessante. Eu vi também uma palestra com o Fernando Meirelles e ele tava, ele falou que parece que eles estão produzindo, se não me engano muito, eram 19 seriados simultaneamente. Caraca. Pelo país, sabe? Então, é real, o mercado é muito grande, cara, e é algo muito promissor que tá crescendo muito no Brasil. Então, sim, é uma boa... E o seriado tá com uma linguagem cinematográfica muito foda, né? Então dá pra criar e brincar muito. Então, acho que é uma linguagem que tá nascendo muito forte no Brasil de uma forma muito bonita. Eu acho que vale muito. Uhum. E essa era de ouro da TV americana, querendo ou não, ela atinge o Brasil de uma certa forma, né? Assim, já vai ter agora seriado no Netflix, então acho que aos poucos a gente vai ter uma produção bem ampla, né? Desse tipo de produto, e provavelmente, assim, eu acredito muito que, assim, veio pra ficar e vai se tornar um nicho totalmente aberto pra todos os tipos de plataformas que a gente tem hoje, né? Vai ser... Acho que daqui a alguns anos... O Brasil tá abrindo terreno, né? Eu acho que a gente tá ganhando o mundo. Exatamente. E de uma forma muito bonita, de um jeito muito bom de ser feito. Então, acho que cada vez mais a gente só tem a ganhar e crescer, eu acho. Today is gonna be the day that they're gonna throw back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Chegando ao final de mais um podcast 148. Aí, ó, tipo o Jô, né? Conversamos aqui então com a Kelly, com o Vitor, um papo muito legal sobre essa produção de um longa. Eu queria que vocês deixassem aqui pra gente, pra quem tá escutando a gente, que quer acompanhar sobre o offline, que quer acompanhar sobre vocês. Então eu queria que vocês deixassem os meios de contato que vocês usam, do filme, né, pra quem quiser acompanhar também, redes sociais, tudo que vocês queiram divulgar, pra quem quiser mandar lá pra vocês perguntinhas, conversar e tal, e ficar inteirado do que tá acontecendo aí com vocês. O nosso Facebook, tanto quanto o Instagram, é Offline ou Filme, e a gente deu uma parada no final do período de produção, porque o trabalho foi ficando muito intenso e não sobrava mais tempo para cuidar, mas estamos retomando. Qualquer recado, qualquer pergunta, a gente responde o mais rápido possível, é só entrar em contato. Então segue lá, Offline ou Filme. Inclusive quem tiver escutando e quiser também ajudar, né, a distribuir... Por favor, quem quiser ajudar também de uma maneira, né, mais prática, também entre em contato com o pessoal aí. O trabalho foi muito bem feito. A gente assistiu quando a gente foi no Acting Film Festival. A gente assistiu o teaserzinho, né? Teaserzinho. Cara, chamam demais o filme. Tem uma fotografia que a gente adorou também. Estamos curiosos para ver como que esse filme vai trabalhar. Com certeza, assim que ele sair, a gente vai também escrever sobre ele, colocar aqui. E no que o Cinemação puder ajudar vocês a divulgar o filme, a gente tá de portas abertas também para ir divulgando as notícias, o que tá acontecendo e tal. Então contem conosco, porque a gente é muito entusiasta desse cinema
cinema. De todo mundo que tá pondo a mão na massa. Exato, exato. A gente adora isso, então a gente quer ajudar mesmo. Então segue lá, Offline o Filme, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vai estar o endereço aqui no post do podcast também. Quem quiser clica e segue. Kelly, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada eu. Vitor, obrigado também pela sua presença. Papo muito bom com vocês. Valeu muito a pena mesmo. Valeu, Cinemação. Muito obrigado por esse espaço maravilhoso. E viva o cinema brasileiro. Amém. Amém. Valeu, Rafa, valeu, Vitor, Kelly, brigadão, todo mundo que tá ouvindo, e até semana que vem. Tchau, tchau. O podcast Cinemação número 148 fica por aqui. Diga e a gente se você vê no me próximo. quer, que eu te quero também. Because maybe you're gonna be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. A nova música que eu fiz agora, lá fora a rua vazia chora, e eu te chamo. You're gonna be the one that saved me. Diga que você me quer, you're my wonderwall. Today's gonna be the day that he's gonna throw back to you. Ação. O Dani é sempre uma incógnita, sempre tenho que esperar um ok final dele aqui. Só um segundinho. Tá vendo? É que ele produz as frases, sabe? Daí ele pega rascunho, daí ele faz... Mas ele já sabe com antecedência, isso não é justo. Eu acho que vocês ficam criando uma frase por dia pra ter um banco de frases. Tipo isso. Ele entra no site pensador.info, né? Que só tem frases. Geralmente eu pego uma ideia mesmo disso. Simbolismos dos sonhos, né? Cada sonho vira uma frase. Por aí. Sonho mais Google dá alguma frase legal, né? Exatamente. Bom, tô pronto. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.